levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, indicou que em 2020 havia mais de 220 mil pessoas vivendo em situação de rua no país. Quando se fala sobre essa parcela da população, os dados ainda são precários, sobretudo com relação a crianças e adolescentes. Essa situação de invisibilidade se agravou com a pandemia de Covid-19. O projeto Entre a Casa, as Ruas e as Instituições reúne análises de pesquisadores brasileiros sobre a proteção de crianças e adolescentes em situação de rua e em instituições de acolhimento. Uma das organizadoras do livro é a professora Irene Risini, do Departamento de Serviço Social, que também é diretora do Centro Internacional de Pesquisas sobre a Infância, o CIESP, em convênio com a universidade. E é com ela que a gente conversa agora. Boa tarde, professora, tudo bem com a senhora? Tudo bem, Vitória, ótimo, obrigada. Obrigada a você por estar aqui com a gente. Professora, nos últimos anos tem sido possível constatar um aumento da população em situação de rua no país, especialmente em grandes centros urbanos. Embora haja poucos dados oficiais, qual é a situação de crianças e adolescentes que acabam parando nas ruas do Rio de Janeiro? Essa é uma questão tão importante da gente estar falando, porque você menciona que nos últimos anos houve um aumento e é visível. As pessoas observam nas ruas mais crianças, adolescentes, jovens e pessoas, famílias inteiras mendigando, e você percebe que as pessoas estão sem moradia, as pessoas estão sem trabalho, as pessoas estão com fome. E isso é uma realidade que está relacionada à pandemia de Covid-19, mas não se limita à pandemia. A pandemia veio a intensificar ou cronificar uma situação estrutural, que é a questão das imensas desigualdades socioeconômicas do nosso país. O problema da moradia é um problema sério no nosso país. E quando a Covid-19, a sua pandemia acontece, principalmente no primeiro ano, quando ainda não havia vacina, nós vivenciamos uma situação de um crescimento da pobreza, da desigualdade, das várias desigualdades, problemas estruturais brasileiros, mas que se intensificam. Então, nós vamos observar mais populações que acabam sem moradia, estão nas ruas, inclusive crianças pequenas. Nós, anteriormente à pandemia, em governos anteriores também, com maior ênfase na proteção social das crianças e adolescentes, nós já tínhamos que essas crianças estavam incorporadas a creches, incorporadas a alguns programas de apoio à família, como Bolsa Família, os vários benefícios para aquelas crianças com algumas especificidades de doenças ou transtorno mental, deficiências, e havia aí uma incorporação nas políticas públicas, e isso foi se agravando, foi se perdendo, e nós estamos hoje numa situação bastante mais dramática. Perfeito. E quais os motivos mais frequentes para que uma criança ou uma adolescente fique em situação de rua e qual é o perfil desses jovens? Tanto nas ruas quanto nas instituições de acolhimento institucional, né, os antigos internatos de menores da nossa história, para no passado, os menores, chamados menores abandonados e delinquentes, nós temos aí essa tradição histórica de uma cultura de institucionalização que vai afetar essencialmente a população pobre, negra, em situação de vida nas favelas, nas periferias. E esse quadro ele foi mudando à medida em que o referencial de direitos humanos foi chegando com força no Brasil, com a Convenção dos Direitos da Criança, de 1989, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 90, onde vai se questionar o menorismo, essa denominação estigmatizante de crianças chamadas de menores abandonados, carentes, delinquentes, pivetes, e quando vai se observar, essencialmente uma população pobre e negra, que tem lá sua origem no passado, em toda a cultura escravocrata do país. E nós vamos perceber que essas crianças elas foram sendo acolhidas, né, entre aspas,
nessas instituições, e isso foi modificando com o tempo. Hoje nós temos um número bastante menos significativo nas instituições, nos serviços de acolhimento institucional. No país hoje, cerca de 30 mil, talvez até chegando a 35 mil, há aí algumas mudanças com a pandemia, mas nós vamos perceber que isso só vai funcionar e as crianças vão deixar de ser retiradas das suas famílias se houver políticas que suportem, deem apoio, né, às famílias que estão em situação de vulnerabilidade ou alta vulnerabilidade. Então, os principais motivos eles estão ligados à pobreza, infelizmente. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente vai determinar que não se interna crianças e adolescentes por pobreza. Mas a verdade é que isso fica camuflado na categoria negligência. Mais de 20% daqueles que estão nas instituições de acolhimento foram institucionalizados pela tal negligência. E negligência pode ser tudo: está sozinho em casa, a criança está com irmãos em casa, algum acidente que acontece, os pais não estão em casa. Se existem conflitos familiares, sim, em todas as famílias, e talvez mais intensamente naquelas que são mais pobres, porque podem acessar menos as políticas públicas, ou até serviços de apoio, terapias, fonoaudiologia, etc. Mas você vai encontrar que muitos desses casos você tem uma situação que a mãe está sozinha, chefe de família, é pobre, tem que trabalhar, não tem com quem deixar a criança, não há vagas nas creches para todas as crianças, nem todas as creches funcionam de uma maneira exemplar. Então, você tem aí uma situação que, em primeiro lugar, vai estar ainda associada à situação de pobreza e falta de suporte no cuidado dos filhos, às vezes por questões de saúde mental, às vezes porque a questão das prisões também, né? Nesses casos, o envolvimento com o mundo do crime também é uma realidade, né, em vários bairros em situação de bastante pobreza. E a questão dos conflitos familiares também entra nessa questão da ida para as instituições. Você vai encontrar nas instituições muitos grupos de irmãos. Então, o que caracteriza que o conselho tutelar foi acionado e as crianças foram retiradas e os irmãos são institucionalizados juntos. E aí, muitas vezes, o que você vai encontrar é uma situação em que a família não está conseguindo funcionar e dar conta do cuidado dos seus filhos, e eles acabam institucionalizados. Perfeito. E a senhora já até respondeu um pouco, de certa forma, mas para a gente aprofundar um pouquinho, de que forma a pandemia de Covid-19 agravou essa situação das pessoas nas ruas, especialmente crianças e adolescentes, né? Ela agrava no sentido de que muitas pessoas perderam seu ganha-pão, né? Não precisa de grandes pesquisas para a gente observar que o Brasil ele se caracteriza bastante com a presença do trabalho informal, e com o trabalho informal, muitas vezes que acontecia no contexto das ruas, vendedores, ambulantes. Essas pessoas, com a pandemia, elas foram perdendo espaço de possibilidade de desenvolver o seu trabalho e várias outras formas de trabalhos informais. Perda mesmo no mercado de trabalho, né? Houve aí uma queda inevitável com a questão das pessoas terem que estar trabalhando no contexto da casa, e nem todos têm casa, ou casa que comporte um trabalho à distância, com acesso à internet, Wi-Fi, com a possibilidade das crianças não estando na escola, mas tendo qualquer tipo de suporte. Então, se já foi extremamente complicado para as famílias de classe média, com seus filhos em casa, pai tendo que trabalhar, mãe trabalhar, todo mundo na internet, escola na internet, imagina aquelas situações, por exemplo, aqui ao lado da PUC, na Rocinha, né, que é uma favela que tem vários recursos no sentido de vários projetos. A PUC mesmo, nós e outros professores temos projetos e trabalhamos com parceiros na Rocinha, mas você vai ter um universo que nem todas as pessoas têm acesso a equipamentos que possam funcionar à distância e garantir o ganha-pão. Então, essa é uma primeira questão, cujo impacto não sabemos quantos anos ou décadas vamos levar para recuperar.
As outras questões de impacto da pandemia, o medo, né, da contaminação, a doença, a morte, né? Podemos falar de um tema que vem sendo um pouco mais abordado agora, mas ainda muito invisível, das crianças ficarem, de certa forma, órfãs, ficarem sem pai, ficarem sem mãe, ou pais e mães que encontram muita dificuldade de conseguir recursos para manter, inclusive, a alimentação adequada das crianças, né? Então, esse quadro vai modificando um pouco com as vacinas. Agora, as crianças de 5 até 11 anos estão podendo ser vacinadas, vem aí a 4ª dose. A gente espera que esse quadro, no ano de 2022, possa ir aos poucos revertendo. Porém, os impactos nos problemas estruturais do Brasil, que apenas se agravaram, mas sempre existiram, esses nós vamos levar bastante mais tempo para superar. Certo. Durante 3 anos, o CIESP procurou entender como que funcionam essas instituições de acolhimento aqui no estado do Rio. E o que vocês constataram? Em que medida essas instituições cumprem o seu papel? Eu queria só voltar um pouquinho no tempo, porque nós vamos estar nos referindo a um projeto, que é o projeto que resultou nesse livro, né, publicado pela editora da PUC-Rio, Entre a Casa, as Ruas e as Instituições, Crianças e Adolescentes em Acolhimento Institucional no Brasil. É um projeto, de fato, de 3 anos, com apoio da FAPERJ, né, na categoria cientista do nosso estado, e tenho assim, muito orgulho de ser uma bolsista da FAPERJ, continuo sendo. Mas eu particularmente, minha equipe no Centro Internacional de Estudos e Pesquisa sobre a Infância, na PUC-Rio, há muitos anos mesmo, décadas, estudamos e trabalhamos em incidência política, ação social com crianças e adolescentes em instituições dos mais variados tipos, inclusive no sistema socioeducativo, para adolescentes a quem se atribui a autoria de ato infracional, e os serviços de acolhimento institucional, outras formas de institucionalização e a população infantil, adolescente, juvenil em situação de rua. Particularmente nesse estudo com a FAPERJ, que a gente acaba de publicar, nós tivemos a oportunidade de revisitar essa questão, né, na cidade do Rio de Janeiro e em alguns outros municípios também do Rio de Janeiro, né, no nosso estado, para olhar mais de perto a várias questões que estão relacionadas aos serviços de acolhimento institucional. Nós pudemos ir visitar, porque essas visitas, a pesquisa de campo foi logo antes da eclosão da pandemia. Então, a gente teve a oportunidade de conversar com vários profissionais, de revisitar o tema. Nós tivemos a oportunidade de fazer um amplo levantamento sistemático da literatura desde o ano 2000 até hoje. Essa é uma base de dados bibliográficos que está publicada na página web do CIESP, e lá vocês, né, qualquer pessoa que tem interesse vai encontrar centenas de documentos, de artigos da produção, de pesquisas sobre esse tema. Então, tem informações sobre tudo que se possa desejar, né, do que vem sendo pesquisado no Brasil sobre essas instituições. As instituições, elas vêm, de certa forma, comparando com, né, um tempo histórico que eu tenho de décadas de atuação e de pesquisa nessa área, melhoraram bastante. São instituições muitas vezes conhecidas popularmente como abrigos, que vão acolher cerca de 20 crianças ou adolescentes, que numa situação temporária e excepcional, isso está na lei desde o estatuto, então isso está sendo um pouco mais respeitado, mas ainda tem muitos desafios. A gente vê que mais da metade acaba ficando mais de 2 anos, né, enquanto deveriam ficar no máximo 3 meses, meio ano, um ano. Você pensar principalmente nas crianças pequeninas, né, qualquer dia já conta na vida delas, elas não deveriam permanecer muito tempo.
mas como as situações das crianças que acabam nessas instituições ou dos adolescentes são situações, muitas vezes, ligadas aos problemas crônicos do nosso país, de pobreza e desigualdade, você vai ter dificuldade, muitas vezes, de apoiar em pouco tempo a família, isso com a existência de políticas públicas, benefícios, profissionais indo ao encontro deles, para ajudar numa possível melhor estruturação, trabalho, a questão da moradia, a questão da alimentação, o direito à educação, às crianças na escola, a questão do acesso à saúde, à vacinação, todas essas questões implicam numa intersetorialidade, numa série de secretarias que deveriam estar atuando juntas para que essas crianças possam retornar para suas casas. Isso não é uma coisa rápida, e, em muitos casos, é bastante complexa a situação das famílias. Então, eu diria muito rapidamente que há progressos, né? Há mais atenção para essa questão, e os grandes desafios continuam sendo, muitas vezes, uma institucionalização desnecessária, principalmente para as crianças muito pequenininhas. Se há uma denúncia, há uma situação complexa, às vezes de violência, tem vezes que não tem mesmo jeito, em qualquer país do mundo, mesmo na Escandinávia, vai ter que tirar a criança, porque a criança pode sofrer física e emocionalmente de maneira muito grave. Mas há situações em que há outras formas de intervenção que possam ser feitas, em que você não precisa retirar aquela criança do seu contexto familiar, que é um direito dela, e do contexto comunitário. Ela tem a escola, a creche, as famílias de extensão, né? Então, essa situação, ela permanece um desafio grande. E um outro grande problema é que, muitas vezes, principalmente se são pequeninos, bebês, às vezes há uma pressa em criar logo uma situação de adoção e cortar o vínculo familiar, né? E essa é uma questão também que exige muito cuidado e muita delicadeza no seu trato, porque ela precisa se estudar muito a fundo essa decisão de um rompimento definitivo com a família, né? Por uma situação que pode, talvez, melhorar a situação, inclusive econômica da criança, mas isso também não é garantido. E como que o contexto político atual interfere nessa presença de crianças e jovens em situação de rua? Na questão da rua, e agora voltando, né, para a rua, e nós desenvolvemos nos últimos 3 anos, né, em parceria com um grupo chamado Pequeno Nazareno de Fortaleza, parte de uma rede de quase 600 organizações reunidas que forma essa rede Criança Não é de Rua. Com eles, nós desenvolvemos a primeira pesquisa, assim, censitária quase, né? Ela não é censitária no sentido de toda a população, porque nós trabalhamos com 17 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Então, as principais capitais do Brasil, olhando para a questão da situação de rua e também entrevistando crianças e adolescentes. Foram 554 crianças e adolescentes entrevistados nessas 17 cidades, em que a gente pôde entrevistar tanto nas ruas quanto nas instituições, porque justamente o que o livro tenta mostrar, entre a casa, as ruas e as instituições de proteção, essas crianças circulam, seja pelas próprias pernas, quando estão mais velhos e saem de casa, seja quando são pequenininhos e são institucionalizados, enfim. Então, essa trajetória que a gente precisa compreender a fundo, não uma situação estática, agora está na instituição, agora está no sistema socioeducativo, agora está na rua, agora está na casa. Essas trajetórias, há algumas décadas eu venho estudando, que nos mostram, desde quando a criança é pequenininha e até chegar à adolescência, à juventude, se você acompanhar, você vai aprender como, muito frequentemente, quando o problema emerge, que é quando o Conselho Tutelar intervém, quando o CRAS ou CREAS entra em ação,
é que se percebe que houve um problema, geralmente já é tarde, já é um problema grave, houve uma denúncia, a criança sofreu alguma forma de abuso físico, emocional, sexual, então esse chegar nesse extremo é que precisa e pode se evitar. Isso você só pode fazer com políticas de atenção e cuidado psicossociais básicas, políticas básicas, seja da saúde, da assistência, da educação, dos vários outros ministérios e secretarias que vão tratar da habitação e etc., da ecologia, que faz parte tão fundamental desse do século que nós vivemos mais ainda, com tantas ameaças ao planeta, né? Então, a situação política, Vitória, ela agrava os problemas que já são crônicos, como eu já falei, no sentido de que, mesmo no lidar com a pandemia, houve muitas dificuldades de reagir a tempo para que a população fosse rapidamente vacinada. Houve, eu diria até negligência, né? Já que a gente ouve tanto, né, as acusações de que negligência está sempre associada à população pobre, mas houve negligência do setor público brasileiro também em responder em relação às formas de assistir a população quando a situação foi ficando muito complicada. E nós, infelizmente, observamos que esses recursos que existem, eles vão, muitas vezes, para bolsos individuais, para famílias, essa história da corrupção crônica. E aí não é possível, não é admissível que, em meio a uma situação pandêmica, nós continuemos tendo que ouvir sobre os desvios de recursos ou os negacionismos em relação às medidas que são necessárias de proteção e de suporte à população, que é o direito da população, não é a caridade. Perfeito. Passados mais de 30 anos, desde que o Estatuto da Criança e do Adolescente entrou em vigor, que políticas públicas atualmente poderiam garantir os direitos de crianças e adolescentes em situação de rua? Pensando aí especificamente na questão da rua, não faltam recomendações. Essa mesma pesquisa que eu mencionei, em parceria com a OPN, que foi um suporte do CONANDA, que é o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, políticas públicas, vários atores do campo das políticas públicas foram chamados por nós para ir, educadores sociais, para discutir sobre essas questões, e essas recomendações vão muito no sentido do que tudo que nós já falamos, fortalecer, né, essas bases do cuidado desde da criança pequenina junto à família, num esforço de evitar o pior, de evitar que a criança acabe na rua, mendigando, junto com a família, etc. Apoio também no sentido das famílias terem condições de que as crianças estejam vacinadas, alimentadas direitinho. Todas as políticas no campo da saúde são absolutamente cruciais nos primeiros anos de vida, porque sabemos, todas as pesquisas do mundo, há décadas, vêm mostrando que nos 3 primeiros anos de vida, nós, seres humanos, nos formamos quase completamente. Depois dos 3 anos, nós vamos, né, crescendo em tudo, vamos aumentando as nossas capacidades, as nossas habilidades e os nossos potenciais. Mas a base, aquela estrutura básica, tanto física, a questão dos ossos e da saúde física, emocional, em todos os sentidos, está aí nessa base. Então, isso serve, obviamente, para todas as crianças do nosso país. Quando nós pensamos na população em situação de rua, nós vamos perceber que, muitas vezes, essa saída, né, da casa, ela também se reporta a falta de oportunidades no contexto, no bairro onde a criança está. Então, não tem oportunidades culturais, oportunidades educacionais adequadas para as crianças. Muitas vezes, a saída
né, para o mundo, que a criança vai dizer, vou procurar, vou buscar, porque ali está pobre, ele não tem pobre no sentido cultural, porque não é porque não tem recursos que não pode existir cultura de qualidade. Depois vem as políticas de educação, que é direito de toda a população, desde pequenininha, porque a creche acaba sendo um espaço em que permite que os pais, e aí não são só os pobres, né, mas que os pais possam se ausentar e respirar e dizer, minha filha, meu filho, né, eles estão seguros. A questão do espaço seguro é tão crucial em localidades onde a violência está muito instalada. Então, políticas de segurança pública são importantíssimas. Agora, elas não podem ser armar a população, e que isso significa proteção à população. Também inúmeras pesquisas no mundo todo vão mostrar que o acesso às armas aumenta as mortes, os homicídios, inclusive homicídios por acidente, né? Então, a segurança pública é fundamental como política para que não exista guerras entre comandos e policiais no meio de comunidades onde as crianças estão entrando e saindo de uma creche na escola, que a gente sabe que muitas vezes esses são os locais em que os conflitos acontecem, porque as pessoas que estão na ação de guerra se sentem mais protegidos. E aí as crianças são as que sofrem e são aquelas que presenciam essas cenas. E considerando a precariedade dos dados sobre a população em situação de rua no país, a senhora acredita que o censo realizado pelo IBGE poderia desenvolver uma metodologia específica para isso? Qual seria o impacto de conhecer esses dados? Eu não vejo por que não. O IBGE tem uma tradição de trabalho exemplar, criação de metodologias, né? É uma questão novamente, de priorização política. Se isso for priorizado e o recurso for disponibilizado para fazer isso, o IBGE vai fazer. Então, o impacto seria possibilidades de melhor conhecer e quantificar o problema e poder responder mais adequadamente ao que é preciso ser feito para que essa população não aumente a sua vida nas ruas. Nesse momento, o que é mais crucial é ir esperamos, né, com a pandemia cedendo nesse ano de 2022, assim esperamos, vamos esperar ver o que acontece nos próximos feriados e as aglomerações não acontecendo e as pessoas não jogando fora suas máscaras, que nós possamos, nesse ano, que é um ano tão importante, é um ano eleitoral, é uma oportunidade de mudança. O ano eleitoral ele sempre é um risco, mas ele também é sempre uma oportunidade de mudanças que são necessárias. E nós achamos, então, que vai ter que se reverter o quadro da falta de possibilidade de acesso à renda, seja por uma intensificação e aquecimento da economia, do mercado de trabalho, um incentivo a empresas, né, que a gente sabe é um absurdo, é muito caro empregar as pessoas no Brasil. Então, tem muitas possibilidades de mudanças que favorecerão um número maior da população. Se isso acontecer e as políticas básicas de proteção, assistência, educação, saúde, moradia, elas estiverem acontecendo, você não vai ter esse tanto de pessoas nas ruas. Você vai ter sempre alguns que não conseguem. E aí você tem os setores que podem atender a um certo grupo. Agora, esses setores não podem atender a maior parte da população, não tem como. Né? A assistência não tem como fazer o seu trabalho se 50% da população está numa situação a ponto de não poder sobreviver na sua casa. Como é que ela vai fazer? Não tem condições. E o mundo está tenso. Nós temos um mundo que está em guerra também. Né? Temos um mundo em que muitos conflitos estão acontecendo, temos um mundo em que tem um imenso desafio de sobrevivência do próprio planeta. Então, as tensões, elas têm um impacto muito forte na saúde mental
E esse é um tema que precisa ser mais discutido e mais ações precisam ser feitas em todos os segmentos socioeconômicos, né, não só do Brasil, mas se você pegar as adolescências, juventudes, né, com dificuldades de perspectiva, a educação sozinha não garante mais nada em termos de futuro, né, e você vai encontrar uma população jovem que é fundamental para os próximos anos e décadas desse país, que está perdida, está sozinha. Na pandemia, isso foi extremamente agravado, né? Porque é um adolescente de 14, 15, 16 anos, 2 anos dentro de casa. Né? Pensa bem, muitas consequências, assim, convocar muitos setores de saúde mental, interligados com assistência, com educação, as diversas políticas. Nós vamos precisar nos unir mais ainda para que essa imensa população brasileira, quase 50 milhões de crianças, adolescentes e jovens nesse país, não estejam entregues a si próprios, que eles sintam que as gerações das nossas gerações, as várias gerações que os trouxemos para o mundo, né, elas não viram as costas para as crianças, adolescentes e jovens. Nós temos que dar muito a eles, e para que eles tenham condições de continuar, de segurar esse país de uma forma bastante rica, né, fazendo jus à beleza e à riqueza que esse país tem para oferecer. Perfeito, professora. Muito obrigada pela sua participação. É isso, pessoal. Até a próxima.